Então, nesse encontro, a gente vai falar sobre os princípios abordados até agora, né, os princípios ancestrais africanos que falam da família, falam da identidade da família negra e do letramento racial, né, fazendo aqui um apanhado, né, do nosso curso, das nossas trocas até agora. Muita coisa foi muito importante, né, do que a gente falou. E aí eu vou fazer um apanhado aqui para o nosso segundo módulo. A diferença agora, né, desse módulo para o módulo anterior é que o módulo anterior foi introdutório. A gente apenas trouxe, né, um panorama, primeiro um panorama histórico, depois a gente fez uma apresentação da sociedade brasileira, como ela se encontra hoje, do ponto de vista racial. Falamos de personagens pretas importantíssimas, né, na nossa troca sobre a questão racial. E aí, hoje, a gente está aprofundando, né, essa questão da discussão étnico-racial, olhando a discussão a partir do nosso papel nessa pauta, né? Qual será o papel que a gente tem nessa desconstrução, nesse letramento racial? Será que o nosso papel ele é passivo, é só de leitor ou pessoas que recebem informações, ou a gente deve fazer algo concreto, né, com esses dados? E aí, quando a gente estuda a ancestralidade africana, a gente percebe que o conhecimento africano ele é muito prático. Essa é uma diferença aí da visão cartesiana, né, daquela ideia do Descartes, que diz que penso, logo existo. Né? A leitura africana não é essa. A leitura africana é que você passa a existir a partir da tua sensibilidade. Inclusive, há várias etnias africanas que entendem que o conhecimento, a filosofia, né, e o nosso saber estão no nosso coração. Olha só, é uma outra forma, né, de ler essa possibilidade da gente crescer enquanto indivíduos, né? A ideia, né, o centro não é colocado na mente, mas no coração, pelo olhar africano. E isso dialoga com a nossa realidade de muitas formas, porque no Ocidente a gente faz uma dicotomia, né, entre razão e emoção e sensibilidade. Muitas vezes, né, quem lê, por exemplo, Platão, percebe que existe até mesmo uma oposição entre o que você sente, né, que é o mundo sensível, e a lógica, a razão. Na percepção africana, isso não existe. E é muito importante a gente saber isso, porque a gente vai entender que o crescimento enquanto indivíduos na leitura africana se dá de uma outra maneira totalmente diferente. O nosso corpo, as nossas emoções, eles não são inimigos, eles não conflitam com a razão. Muito pelo contrário, a intuição, ela vai ser uma das nossas bússolas na busca pelo conhecimento, inclusive pela sabedoria. A sensibilidade, de maneira alguma, exclui o saber na ótica africana, então a gente precisa entender, né, esse tema. E aí, por isso que nós abrimos o curso, né, no primeiro módulo, falamos sobre Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Porque é a partir de Ubuntu que eu entendo que a minha individualidade, ela não é o objetivo da existência. Eu não sou o centro do universo. Muito pelo contrário. O centro do universo é o todo, é a coletividade, é a comunidade. Seja essa coletividade a família, seja essa coletividade a minha equipe de trabalho, a minha turma na faculdade, a rua onde eu moro, a sociedade onde eu vivo, enfim, vai depender o grupo, né, em que contexto tiver, mas ainda assim, o centro, o foco, né, e todo o direcionamento das nossas preocupações na ótica africana vai ser a coletividade. Então, no nosso segundo encontro, saindo do princípio Ubuntu, falamos de Sankofa. Como é importante, pela ótica africana, a gente resgatar os valores civilizatórios ancestrais africanos, porque são esses princípios que vão nos permitir ter esse resgate ancestral, esse pertencimento à África, que a gente viu também que, infelizmente, é invisibilizado pelo racismo estrutural e pelo preconceito religioso, né, o racismo religioso, como se fala também, que demoniza o continente africano. Pessoas ensinam que a África é um lugar de doenças, morte, pobreza e pestes, né, demônios, espíritos malignos, enfim, vocês sabem o que se falam sobre a África nas diversas religiões aqui no Brasil. Então, a pessoa preta quer se afastar desse pertencimento de África, ela não quer se identificar com a África, então a gente precisa
recuperar esse letramento racial para que a gente volte a ter esse orgulho e ainda mais buscar esse conhecimento sobre a África que falta. As escolas não falam sobre Kemet, o Egito Antigo. Ninguém nunca me falou sobre a Kemetic Yoga, a yoga egípcia. Eu só sabia da yoga da Índia, por exemplo. Esse conhecimento não chegou para mim. Eu fui descobrir isso agora, lendo, me informando, buscando autores. E aí, Sankofa me mostra também formas mais saudáveis de olhar para o gênero. A gente acha que é desconstruído porque está usando pronome neutro agora, está falando em comunidade LGBTQIA, NAP+, e acha que isso é incrível. Gente, África nunca se preocupou em rotular gênero. Tem etnias em África que nem têm nomes para homem e mulher, porque eles entendem que isso não é importante. O importante é eu respeitar, amar e acolher quem está diante de mim, independente de como essa pessoa se enxerga. Ou seja, a África está no futuro há muito tempo. É isso que a gente fala quando a gente diz sobre afrofuturismo, né? A gente já está muito além. As discussões que ainda vão acontecer aqui no Ocidente já eram pauta há milênios nas sociedades africanas, como Kemet, Kush e várias outras. O povo Banto, por exemplo, tem vários exemplos assim. E vocês descobrem isso pelos provérbios. Eu adoro provérbios e os adinkras, porque eles mostram isso. Essa sabedoria ancestral do povo africano, que é tão antiga e, ao mesmo tempo, tão rica. Passando de Sankofa, que foi a segunda pauta, iniciamos aí os princípios do Kwanzaa no nosso terceiro encontro, que foi o Moja, que é essa unidade entre a família, a comunidade e a coletividade. É o senso de Umoja que faz com que a gente avance nessa discussão, não só racial, mas também na discussão de gênero. Não existe avanço na pauta da diversidade e inclusão sem a gente se perceber como parte de uma coisa só, de uma unidade só, de uma sociedade só. De outra forma, a gente faz essa ideia, né, que a gente vê tanto na nossa cultura, da diversidade e inclusão. Qual é o problema dessa ideia? É que quando a gente pensa em diversidade e inclusão, fica parecendo aquelas fotos que a gente vê, né, daquelas loiras, aqueles europeus em África, dando água para crianças africanas. Ou seja, é uma visão totalmente colonial. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês já viram, tem jipes de gringos, de turistas que sobem as favelas, eles ficam tirando foto das pessoas nas favelas. Olha como eles vivem, olha como eles comem, como eles andam, como eles se comportam. Isso é o retrato da ideia colonial. Ou seja, eu sou melhor que eles. Eles são bichos, animais que têm que ser fotografados, estudados, olhados no microscópio. E a gente, sem perceber, compra discursos assim, especialmente através da academia. A academia, a universidade, para quem não tem letramento racial, é um veneno. A pessoa preta que passa pela academia, ela passa a se achar especial, melhor até que os pais que não terminaram a quarta série, porque eu tenho diploma de mestre, doutor, pós-doc. Isso contamina a gente. É por isso que o letramento racial é tão urgente. E o princípio de Umoja, ele fala sobre isso. Se eu sou igual ao outro, como é que eu vou ser machista, racista, misógino, gordofóbico, transfóbico, classista, capacitista? E eu não digo isso porque eu sou uma pessoa que está no espectro autista, tem TDAH e dislexia. Eu digo isso porque eu acredito de fato que nós somos um. A África nos ensina isso. E a gente só consegue viver esse princípio na prática, amando o outro, acolhendo o outro, vivendo em conexão com o outro. A nossa educação, por exemplo, escolar, ela tenta educar as pessoas para a diversidade. E isso está totalmente errado. Não devemos educar pessoas, né, já que tem várias pessoas da pedagogia aqui no nosso curso, não devemos educar pessoas para a diversidade. Temos que educar pessoas na diversidade. Eu preciso trazer essas crianças pretas para o meu discurso, para o meu conteúdo, para o meu material em sala. Eu preciso trazer a diversidade de gênero para o meu discurso, para o meu material, para o meu conteúdo de sala. Eu não posso falar sobre como se eu estivesse falando de algo que está em outra esfera. Porque se eu trato dessa forma, essa é uma abordagem colonial e colonizante. Mesmo que eu seja uma pessoa preta, mesmo que eu esteja tratando com pretos, mesmo que eu esteja achando que estou acolhendo. Se eu trato o outro como algo distante, olha só, algo, né, e não alguém, uma coisa,
Eu já estou sendo colonial. Já estou olhando com olhos do colonizador, daquele que domina. E a África ensina que esse distanciamento já é preconceito. Por isso, o princípio de Umoja foi o primeiro que nós abordamos quando a gente começou a analisar o Kwanzaa. E por isso que eu falei que falar do Kwanzaa é extremamente necessário para que a gente possa se dizer em processos de letramento racial. Não adianta eu pegar nomes de autores pretos, pessoas que contribuíram para a luta preta, nomes de militantes, ativistas, se eu não estou vivendo princípios básicos da ancestralidade africana. Aí eu vou ser mais um com discurso colonial. Ah, você não sabe quem é Bell Hooks, eu sei. Você não sabe quem é a Cotirene, eu sei. Você não sabe quem é, eu sei. Você não leu, eu li. Você não assistiu, eu assisti. Quer dizer, então, o conhecimento serve para me colocar num lugar acima dos outros? É para isso que eu estou na universidade? É para isso que eu estou lendo sobre africanidade? É para isso que eu estou adquirindo letramento racial? Para ser melhor, para ganhar mais, para acessar o que ninguém acessa, ter o que ninguém tem e estar onde ninguém está, reproduzindo branquitude com conhecimento preto? Olha só que falta, né, de senso, que paradoxo. Eu usar a africanidade pró-branquitude. Não faria sentido isso. Por isso, esses princípios são fundamentais. Como segundo princípio, a gente viu Kujichagulia, autodeterminação. Eu preciso determinar quem eu sou. Eu não posso permitir que o outro faça isso. E a gente viu juntos como que isso é importante num país racista como o Brasil, porque se você não toma as rédeas da própria subjetividade, o pastor é que vai escolher o teu noivo, o teu marido, o teu emprego, a tua vida, ou então o professor da universidade vai dizer, nossa, que ridículo você acreditando nisso, e aí você fica com vergonha e vai lá e molda suas escolhas, suas opções, de acordo com um professor universitário, porque ele tem doutorado e você não tem. Você passa a achar que pessoas que têm coisas, títulos, são melhores e que por isso têm um peso maior do que quem não tem. E é esse discurso que faz você achar, né, a vovó, que é analfabeta, que não fez como você, né, não estudou na UERJ, não tem diploma universitário, alguém menor, alguém burro porque não sabe operar um smartphone, não sabe entrar no TikTok. A gente pode até não falar, mas acaba pensando essas coisas dos mais velhos ou daqueles que não frequentaram a escola. E isso é altamente colonizante, colonial e um discurso da branquitude. Por isso que é tão fundamental estudar esses princípios, se aprofundar neles e principalmente vivê-los. Porque se você estuda e não vive, não existe mudança social através de você. E aí se torna inútil. Foi o que a gente comentou na nossa primeira aula, primeiro encontro. O que eu não trago para a minha vivência prática é inútil. É por isso que o conhecimento intelectual é uma ideia que não existe nas etnias africanas originalmente, nas culturas não colonizadas. Essa ideia do racional, do mental, do intelectual, descolado da prática, é algo da branquitude, que a gente deve evitar a todo custo, porque nos rouba da nossa própria vida. A gente vive como boneco, como os fantoches, sendo manipulados o tempo todo por discursos que vão entrando em moda e saindo de moda através do tempo. É por isso que tem uma linha de conhecimento chamada Vedanta, que pertence ao eixo civilizatório hindu, que diz que existem 5 fatores da ação: o tempo, as circunstâncias, o local. E aí, quando fala tempo, kala, em sânscrito, é justamente isso, que é o tempo, o que está em moda, o que está em voga naquele momento, que vai determinar como eu penso. E é muito perigoso pensar dessa forma. Você precisa estar além das circunstâncias. E olha só, esse é um conhecimento tão basal que até na Bíblia tem. Né? Uma coisa assim que até, eu digo até na Bíblia, porque a Bíblia ela está em sociedades muito fechadas, né? Naquela época, sociedades machistas, etc. E você tem o apóstolo Paulo falando que eu não posso me moldar no mundo. Não posso deixar que o mundo, né, me forme. Eu é que devo me formar minha mente, né? Ele até fala, né, transformai-vos, né, pela renovação da nossa mente. E é isso, a gente precisa se transformar pela renovação da nossa mente. Eu sou uma pessoa preta, africana, em diáspora. Eu estou no Brasil, mas eu não sou brasileiro, eu sou africano.
Eu só estou aqui porque o barco dos colonizadores que me sequestraram de África parou aqui. Então, essa passa a ser uma visão que me volta, né, me resgata para o meu pertencimento ancestral africano. Mas você pode, obviamente, não acreditar em diáspora e se ler como brasileiro. Eu estou apenas trazendo o que o letramento racial pode te trazer como possibilidade de ver a realidade, antes de cair no princípio de hoje. A gente está ainda fazendo a revisão do módulo 1, né, para a gente entrar nessa parte mais prática do curso, né? E aí falamos de Ujima no nosso encontro passado. Foi muito importante também. Tivemos aqui o link com a aula, tivemos dúvidas. Eu vou até trazer algumas perguntas que fizeram, né? Fizeram perguntas sobre o Ujima para a gente, e aí eu vou compartilhar nesse comecinho, antes de entrar no conteúdo. O conteúdo é rápido, né? Esses princípios são muito objetivos, então não tem como a gente prolongar muito, né, as discussões. São princípios tão práticos que é você conhecer, pesquisar e buscar adotar na prática. A gente falou que o trabalho coletivo e a responsabilidade coletiva, no nosso encontro passado, eles não são ideologias, eles não são ideias, eles não são teorias, eles são práticos. E aí eu me trouxe para a discussão e convidei vocês a fazer a mesma coisa. Qual é a aplicação prática que o princípio de Ujima tem na minha vida atual, ou teve na minha vida passada, ou que eu pretendo utilizar no futuro? Quando que uma questão minha, um desafio, dificuldade ou problema, né, que eu estava atravessando, foi transformado numa pauta coletiva para elevar, levantar outras pessoas e promovê-las a uma vida melhor? Aí eu trouxe 3 exemplos meus no encontro passado, lembram? Eu falei da paternidade, que meu pai foi provedor, mas não foi afetuoso, aí eu tinha medo de não conseguir ser amoroso com meu filho, e fui procurar outros pais para falar sobre isso, e nasceu o coletivo Pais Pretos Presentes, que hoje tem mais de 100 mil pessoas. Segundo exemplo que eu dei foi do afroempreendedorismo. Eu não sabia como é que era essa coisa de começar uma empresa, protocolo, e como é que eu faço para ter um alvará. Para que serve um alvará? Como é que eu gero uma nota fiscal? Eu não sabia. Então, eu procurei afroempreendedores para trocar comigo. E aí nasceram vários grupos, né? E o grupo onde eu mais troco é o movimento Black Money, né? Da minha irmã, Nina Silva, meu amigo Alan Soares. A gente troca muito sobre empreendedorismo e hoje eu estou em outro lugar graças a essas discussões. Antes eu era só um professor online, hoje eu sou para ser professor, palestrante, consultor. Estou falando sobre isso para mostrar a potência que tem a gente viver essa troca, esse princípio de Ujima, transformar todas as dores pessoais em trabalhos coletivos, procurar quilombos, grupos de apoio, atividades onde estejam com problemas parecidos com os nossos, trocando sobre soluções. E em terceiro lugar, né, a gente falou do afroempreendedorismo, a gente falou da paternidade, e aí eu falei da profissão que eu exerço, né, na maior parte do meu tempo, que é professor. Eu queria saber como é que eu ia fazer atividades antirracistas com os meus alunos. Eu sou um professor de inglês. Então, eu procurei outros professores pretos, e assim nasceu o grupo Professores Pretos Presentes, que já lotou no primeiro dia no WhatsApp, aí surgiu o número 2, já está também com um monte de gente. Eu fiz o número 3, já tem 3 grupos no WhatsApp, já tem live, a gente já fez uma parceria com outro coletivo chamado Rede de Professores Antirracistas, onde a gente troca atividades, editais, concursos, enfim, uma atividade diária nesses grupos, pessoas trocando o tempo todo. Gente, esse princípio, ele muda vidas, muda inclusive a vida financeira. Eu estou dando aqui uma dica, até profissional para você. Se você ainda não sabe o que fazer para gerar dinheiro, o que você vai seguir de carreira, é só olhar para as tuas dores, tuas dificuldades, teus desafios, teus dilemas. Transforma esses dilemas em soluções coletivas. Eu acabei de dar 3 exemplos que geram dinheiro para mim e para minha família e para outras famílias pretas através dessas dores. O primeiro da paternidade, coletivo Pais Pretos. Eu estou acabando de vir de uma palestra com uma empresa enorme no país. Uma palestra que me pagou uma coisa que, como professor,
eu levaria 5 meses para ganhar. A palestra me pagou agora. Me pagou não, né? Pagou o coletivo, que eu represento o Pais Pretos nessa palestra. Aí a gente vai poder comprar cestas básicas para as famílias que nos apoiam, para as famílias que estão abrigadas no coletivo. Vamos poder oferecer mais oficinas de letramento racial. Vamos poder dar mais palestras, mais eventos, graças à receita que chega por eventos como esse. Segunda pauta, afroempreendedorismo. Eu tenho um CNPJ de aulas, né, online. Vários alunos surgindo, porque eu aprendo o tempo todo com outros afroempreendedores. Então, isso me gera também receita, além do emprego na prefeitura. Percebem que até a vida financeira é mexida? E aí, por último, né, a questão do grupo Professores Pretos. Esse grupo me ajuda muito com as atividades. Esse grupo salvou, né, a minha última semana de julho, que eu não sabia o que eu ia fazer no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, dia 25 de julho, e nem no Dia da Mulher Africana, dia 31 de julho. Várias atividades surgiram lá, propostas de troca, rodas de conversa, enfim. Eu tive uma semana incrível na escola, graças às trocas que vieram nesse grupo, porque eu adotei o princípio na minha prática. Eu não fiquei acreditando que era algo teórico. Eu trouxe o GIMA para o meu cotidiano. Eu vivo o GIMA. Eu não li num livro. Está na minha vida. Percebe a diferença? Então, esse é o olhar africano. Essa é a abordagem da africanidade sobre o conhecimento ancestral. Ele deve ser prático acima de tudo. E hoje a gente vai entrar em mais um princípio africano, só que num novo olhar. O segundo módulo, como eu disse, é um módulo mais prático. A gente vai procurar saber o que está sendo feito. Ontem, na nossa última aula, né, eu já perguntei o que vocês fazem, né? Como é que vocês adotam esse princípio de UGIMA, trabalho coletivo? O que vocês fazem aí para pessoas crescerem junto com vocês? Né? Várias pessoas responderam, e aí vou reproduzir aqui algumas respostas que chegaram. Ó, teve gente que falou de grupos de estudo, teve gente que falou de monitoria de estudos, né, na UERJ, pessoal que está com provas chegando, não sabe como vai estudar, não tem método, não sabe como estudar. E aí procura outras pessoas e aprende até a estudar, a aprender. Tem gente que faz resumos, gente que faz fichamentos, gente que usa bullet points, né, como se fala em inglês, aqueles palavras-chave, expressões-chave para memorizar melhor um conteúdo, aprender melhor. E aí foi compartilhado aqui que é uma maneira de você crescer, criando grupos, né, de estudo. Olha só que coisa incrível, né? Você pegar um princípio e trazer para o dia a dia. Não sei se alguém que está aqui hoje tem mais algum exemplo para trazer, antes de a gente entrar no princípio de hoje. Se tiver, é só falar, só abrir o microfone, compartilhar, que aí eu vou entrar no princípio de hoje, que é o princípio que nos trouxe aqui, né, nessa parte mais prática do curso. Alguém tem alguma colaboração, alguma contribuição sobre o princípio de Ojima? Algum trabalho coletivo, algo que construiu na coletividade através desse princípio? Deixa eu ver o chat aqui. Ah, não chegou nada. Posso entrar, então, no princípio de hoje? Princípio bem rápido, bem prático, bem objetivo, como tudo que a gente está vendo nessa parte do curso. Ah, que legal, a Mariana chegou na hora da gente entrar nesse princípio. Alguém vai falar? Alguém vai trazer? Compartilhar? Não? Vou entrar então, hein? Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês. É sempre importante, né, a gente ter presença de pessoas ao vivo, embora a nossa aula fique disponível, né, na plataforma gravada. Eu acho que tem uma energia especial ter a presença de vocês. A gente vai ver esse princípio lá nos nossos estudos da ancestralidade africana. Tem um princípio chamado afoxé, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Afoxé é a palavra que faz. E essa palavra que faz, ela é mais potente quando tem outras pessoas junto com a gente. Isso tem uma potência muito grande. O simples fato de eu saber que eu estou sendo ouvido já me torna mais potente e mais capaz, inclusive, de aprender com o que eu próprio estou falando. É diferente de quando a gente faz uma fala sozinho. Se tivesse só eu aqui e o celular, ou eu e o computador, não seria a mesma energia. Mas saber que junto comigo está a Márcia, a Laura, a Yasmin, a Gisele, a Maria Fernanda e a Mariana torna completamente diferente essa minha entrega.
E esse princípio se chama afoxé, a palavra que faz, a palavra que gera energia, potência. Os gregos, né, chamavam de arqué, o povo preto chama de axé, nossa energia, né? Essa potência, ela é muito fundamental e deve estar no discurso, né? Como a gente falou no início da troca de hoje, o discurso e a fala não deve ser teórico, não deve ser algo fora da realidade, mas deve ser algo prático que está na nossa vida. Então, hoje estamos falando do princípio de Ujama, que é economia cooperativa, ou seja, a construção e os ganhos da comunidade, eles devem vir das próprias atividades. Ou seja, o teu dinheiro, a tua riqueza tem que vir de você e dos seus e da tua própria causa. Sabe por que isso é fundamental? Porque se a tua riqueza e a tua subsistência vier de fora, você não tem autonomia. E sem autonomia, não existe empoderamento. Lembra que a gente comentou há 2 encontros atrás que autonomia verdadeira significa autodeterminação, autogestão, né? E aí sim você chega nessa autonomia, essa capacidade de se definir, né? Autodeterminação, você determina quem você é, o que que você faz. Autodenominação, você que se nomeia. O outro não pode ter o poder de te nomear. Quem nomeia você tem que ser você próprio. E isso é muito importante. E é por isso que esse princípio ele é fundamental. Porque se você não vive esse princípio, você está na mão do outro. Vou dar um exemplo concreto, né? Que eu falei que esse módulo é prático. Aconteceu com a gente no nosso coletivo. A gente foi procurado por uma empresa em 2021, ano passado, e essa empresa falou: Nossa, vocês têm 40 mil seguidores no Instagram, que legal, a gente pode capitalizar muito com isso. A gente tem uma proposta para fazer para vocês. Vocês vão ter uma renda, uma receita de 20 mil reais. E em troca dessa receita que a gente vai dar para vocês, vocês vão ter que exibir os nossos anúncios e produtos no Instagram de vocês, do coletivo Pais Pretos. Eu não lembro qual era a empresa. E aí eu pergunto para vocês, faria sentido um coletivo que fala de família preta, um coletivo que fala de empoderamento racial, um coletivo que fala de letramento racial, colocar foto de tênis, foto de roupa nos stories, promoções nas lojas, né, ali da plataforma? Teria sentido eu chegar, abrir uma live e falar: vocês já viram o novo tênis que está em promoção com 15% de desconto com cupom? Gente, a gente ia perder a essência, a identidade. Ia perder o que nós temos de mais importante na vida, que é quem nós somos, em troca de 20 mil reais por mês. Faria sentido isso? Às vezes é uma live que aparece, uma empresa fala: pô, faz uma live com a gente, vamos pagar tanto. Isso aconteceu com a gente semana passada até, uma loja que já se envolveu em vários episódios racistas, quis pagar 4 mil reais pra gente, para fazer uma troca, né, uma conversa ao vivo, né, uma live e tal. Mas imagina, gente, o que a gente já está fazendo com o nosso nome, promovendo live com uma organização que já foi envolvida em tanto caso aí de racismo no país. Isso ia acabar com a nossa imagem. Percebe o que esse princípio está falando? Esse princípio tão importante? Eu acho que é um dos mais importantes na nossa lista, de Ujama. A tua subsistência, ela não pode estar no outro. Porque se tivesse, a gente não ia ter opção, ia ter que aceitar esses convites. E aí hoje eu estaria vendendo tênis, vendendo roupa na internet, estaria fazendo live com um racista em troca de Pix, para poder comprar comida para o meu filho, poder pagar meu aluguel. É muito importante a gente viver isso. E isso vale também especialmente para as mulheres, né? Que a gente vive numa sociedade, numa cultura machista, patriarcal, misógina, sexista, que odeia a mulher e lê a mulher como um produto, como uma coisa. E diz que a mulher, ela precisa ficar subjugada, né? Ela precisa estar sempre sendo mantida pelo homem, né? Nas relações heteronormativas. E a gente precisa olhar para isso também, porque tem muitas mulheres que ficam aprisionadas por causa dessa ideologia. Existem religiões que falam isso, né? Que a mulher é auxiliadora, é ajudadora do homem. Ou seja, a mulher é relegada a um papel de subserviência total.
A África não coloca isso em momento algum. A África é um continente matriarcal. Você encontra até o contrário. A mulher é que dá as cartas, a mulher é que determina. No coletivo isso aconteceu. As mulheres é que dão a nossa direção. Por exemplo, não existia Congresso dos Pais Pretos. As mulheres tiveram essa iniciativa, as mães pretas presentes no coletivo tiveram a primeira iniciativa de fazer um congresso com todas as mães pretas do Brasil. A gente assistiu, participou, foi incrível. E aí sim, no ano de 2019, eu acho, a gente fez o primeiro congresso, porque a gente aprendeu com as mulheres primeiro. A mulher tem essa potência matrigestora. Quem estuda ancestralidade africana sabe do que eu estou falando. Esse poder geracional é feminino. O homem não tem. A gente tem o poder de manter, manutenção, a gente tem o poder de propagação, mas agora, criação, gerar, é uma força feminina, é uma força da mulher, que a ancestralidade deu para ela como presente. A gente pode acompanhar, aprender junto, né? Copiar o que está dando certo, mas a potência da origem vem da mulher. Então, o que vocês têm é sagrado demais para ser colocado nas mãos de uma pessoa, de uma organização, de uma empresa ou de um emprego por causa de manutenção, seja ela manutenção em termos de alimentação, de receita, de renda, enfim. Então, não aceite nenhuma forma de subjugação por causa de manutenção. Eu sei que a gente vive num momento difícil, né? A inflação está terrível, a gente está aí com mais de 14 milhões de desempregados, então a tentação, às vezes, é enorme para pegar a nossa dignidade e vender para poder comer. Eu sei que as realidades são diversas e é fácil falar o que eu estou falando numa casa com 2 andares, piscina. Eu não estou aqui sendo hipócrita, eu sei que não é fácil. Tem pessoas dessa aula, desse curso, que estão numa comunidade, num barraco, ouvindo tiro e passando coisas terríveis, e às vezes realmente a necessidade impele para locais e situações e posições extremamente complicadas e difíceis, mas esse princípio diz: cuidado. Cuidado com o local de onde vem a tua manutenção, a tua subsistência. E aqui não é só dinheiro, isso vale também para a subsistência emocional. Hoje existe um termo que é a exploração afetiva, vem sendo muito comentado. As mulheres são muito, principalmente as mulheres, né, porque existe todo esse machismo estrutural, né, que as aflige, que elas são muito vítimas disso, né, que são pessoas e relações que só querem explorar, extrair, né, da mulher, extrair ideias, extrair potência, extrair cuidado. Economia do cuidado hoje é uma pauta muito comentada, em que a mulher que doa, né, o seu tempo, doa a sua energia, para que empresas cresçam, para que homens nas suas relações deem cada vez mais certo, e elas vão só sendo exploradas. Então, é sobre isso, não é só sobre dinheiro, né? Subsistência em todos os sentidos. O princípio de Ujama, economia, ganhos, não só ganhos financeiros. Quando a gente fala de economia do cuidado hoje, por exemplo, para eu estar aqui, eu estou com uma roupa limpinha e tal, às vezes é uma mulher que precisou colocar essa roupa numa máquina, lavar e fazer tudo, e eu preciso enxergar isso. E como que essa mulher está recebendo a devolutiva, né, desse tempo que ela se dedicou ao meu cuidado? Existe alguém também fazendo algo por essa mulher para que ela tenha compensado o tempo que ela se dedicou ao cuidado de outras pessoas? Essa é a discussão. Porque a gente não pode achar que o cuidado e o zelo é apenas algo bonito que alguém faz. Tá, mas e a prática? E o tempo que foi dedicado? Esse tempo volta? Esse tempo está sendo compensado? Inclusive financeiramente também, falar, por que não? Existem estudos, né? A ONU já tem vários estudos sobre isso, que o trabalho feminino, se ele fosse remunerado, nossa, você acabava com a disparidade, né, salarial entre homens e mulheres. A mulher justamente, normalmente tem jornada tripla: a do emprego, a do lar e a do cuidado dos filhos. E onde é que fica isso, né? Qual é o retorno dessa sobrecarga física e mental? Quando vem a compensação disso? Quase sempre nunca.
Por isso que você vê pessoas abandonando, né, mulheres abandonando até relacionamentos por exaustão, por não aguentar mais fazerem sozinhas. É por isso que em meios onde se propaga o letramento racial, isso não pode se reproduzir. Em meios de ativismo, meios de militância, meios onde a ideia é propagar essa cultura ancestral africana, isso não pode de maneira alguma ser reproduzido. Então, todos devem ter o direito à equidade, ou seja, igualdade de acesso a oportunidades, acesso ao mercado, enfim. O próprio coletivo, né, tem esse nome Pais Pretos, mas é porque na nossa língua não tem a palavra parents, né, do inglês, que engloba pais e mães. Então, as mulheres acabaram tomando a dianteira do nosso quilombo. E a gente hoje fica ali na vanguarda, tentando aprender, tentando acompanhar o ritmo e crescer junto com as colaborações, contribuições e exemplos dessas mulheres. Então, é isso que esse princípio busca trazer. E aí já fica a atividade, né, a nossa atividade prática desse módulo. Eu falei que o segundo módulo é marcado pela prática. Vocês vão trazer realizações, né, de subsistência, como que os meios de subsistência estão vindo através da própria atuação, seja atuação profissional, seja atuação estudantil, seja atuação no próprio lar, como é que vocês estão gerando, né, essa subsistência pessoal ou da própria coletividade, né, da própria família, da sociedade onde se encontram, ou da própria gestão, se vocês pertencem a algum grupo de trabalho, algum grupo de estudos, algum departamento de empresa que é autossuficiente, como fazem isso? Qual é o meio que vocês descobriram para se manter? Então, eu preciso que vocês compartilhem isso para que outras pessoas do curso possam crescer, aprendendo formas de se manter ou de desenvolver essa autossustentabilidade a partir desse princípio ancestral fundamental que é o Jama. Então, várias coisas podem ser feitas, muitas podem ser compartilhadas. Eu já dei, né, aqui o exemplo. Eu comecei dando o exemplo do Jama no coletivo Pais Pretos, que é o coletivo que eu represento, né? A nossa subsistência vem com os nossos eventos, né? Eu acabei de sair de uma palestra agora para vir para essa aula, e a receita dessa palestra vai permitir o coletivo financiar cestas básicas de outras famílias, pagar, né, nossos colaboradores, fazer oficinas para as famílias, enfim, uma série de coisas a partir da receita que entra com o nosso próprio trabalho. E assim a gente tem autonomia. Agora, se a gente aceita um patrocínio de uma mega empresa, aquela empresa começa a querer mandar na gente. O que a gente vai fazer, o que a gente vai postar nas redes sociais, o que pode falar, o que não pode, as cores que vai vestir. Né? Eu já fiz eventos com marcas que até a cor que eu usava era determinada. Palavras que não podiam ser ditas. Olha só, que loucura. E muitos influenciadores, gente, pretos, vivem essa realidade, que é uma escravidão moderna, né? Vamos combinar. Se estão decidindo o que que você veste, o que que você pode falar, que horas você acorda, que horas você, quantas lives tem que fazer, quantos stories, o que que você tem que postar, que vida é essa? Existe liberdade aí? É sobre isso que esse princípio está falando. Cuidado, né, com a sua própria manutenção. E tenta, procura da melhor forma possível fazer com que a sua manutenção venha dos teus próprios esforços ou dos esforços da tua própria comunidade, para que você não fique refém de colonizadores, de grupos que querem dominar sobre você e querem ter gerência sobre o teu ir, sobre o teu vir, tuas decisões. Então, esse princípio é muito importante e muito prático. Eu vou levar textos lá para a nossa plataforma, vou deixar essas perguntas de reflexão que eu acabei de fazer aqui, para que a gente possa, ao longo dessa semana, ir trocando sobre esse princípio. Muita gente está mandando coisa pelo WhatsApp e por e-mail, e aí não aparece na plataforma. Então, quero encorajar vocês a conversarem lá pelo fórum, para que todos fiquem sabendo, né, o que está acontecendo. Senão, outras pessoas não podem participar dessas trocas. Perfeito? Bom, antes de eu ir para lá, levar esse conteúdo para a plataforma, alguém tem algo a compartilhar sobre esse princípio fundamental de Ujama, ou economia colaborativa, cooperativa, do nosso encontro de hoje? Alguém tem alguma dúvida, comentário para trazer? É só liberar o microfone, fiquem à vontade.
Sem dúvidas. Maravilha. Então, ó, tô levando para lá para a plataforma agora esse vídeo, os textos de reflexão e as perguntas para a gente conduzir essa atividade ao longo da semana. Perfeito? É isso, gente. Obrigado pela presença de todas, né? Hoje foi todas, né? Não tivemos os homens aqui no grupo. Valeu, Maria Fernanda. Tamo junto. Tô postando lá já já o material, tá certo? Um abraço a todos. Mariana. É isso, gente. A gente se encontra lá na plataforma. Boa tarde, um abraço e tamo junto. Rotep.